O termo buraco negro pode ser uma das expressões mais traiçoeiras já criadas pela astronomia, porque quando ouvimos esse nome, a imagem é automática, um vazio colossal no espaço, um abismo cósmico sugando tudo como um ralo no tecido do universo. Mas a verdade é muito mais estranha e muito mais fascinante. Buracos negros não são buracos no sentido literal. Eles não são rasgos vazios no cosmos. Na realidade, são objetos extremamente densos e massivos, concentrações absurdas de matéria comprimidas em um volume tão pequeno que a gravidade se torna praticamente absoluta, tão intensa que nada consegue escapar quando chega perto demais, nem mesmo a luz, e é por isso que eles parecem invisíveis. O que chamamos de buraco é na verdade uma fronteira, o horizonte de eventos, um limite invisível conhecido como o ponto de não retorno. Depois que algo o atravessa, não existe caminho de volta, não porque exista um vazio lá dentro, mas porque a gravidade aprisiona tudo de forma definitiva. Isso muda completamente a forma como devemos imaginar esses gigantes cósmicos. Um buraco negro não é ausência, ele é excesso, excesso de massa, excesso de densidade, excesso de gravidade deformando o próprio espaço-tempo ao redor. E talvez seja por isso que a metáfora tenha sobrevivido. Para quem observa de fora, tudo simplesmente desaparece. Como explicou o astrofísico Cássio Barbosa, da Fundação Educacional Inaciana, a matéria vai ser atraída e vai cair como se estivesse caindo num buraco. É por isso esse nome foi dado metaforicamente. Mas se eles não são buracos vazios, então o que realmente existe ali? O que é esse limite chamado horizonte de eventos? E por que o universo criou objetos tão extremos que parecem desafiar a própria física? Antes de entender o que realmente é um buraco negro, é preciso nivelar uma coisa essencial. O nome nasceu mais da impressão humana do que de uma definição científica. Buracos negros não são buracos gigantes no espaço, são enormes concentrações de matéria empacotadas em espaços muito pequenos, como explica a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Ou seja, não estamos falando de vazio, estamos falando de matéria comprimida ao extremo. Esses objetos estão entre os fenômenos mais misteriosos do cosmos. Mesmo depois de décadas de estudo, ainda há muito que não sabemos sobre o que acontece dentro deles. Mas há algo que os cientistas afirmam com clareza: a gravidade de um buraco negro é tão intensa que, abaixo do horizonte de eventos, nada consegue escapar, nem mesmo a luz, e é exatamente isso que os torna negros. Aqui surge um detalhe crucial: o horizonte de eventos não é uma superfície sólida como a Terra ou o Sol, ele não é uma parede, ele é uma fronteira invisível, o ponto onde a gravidade vence tudo. E como buracos negros não emitem nem refletem luz, eles são invisíveis para telescópios comuns. Então, como sabemos que existem? Pelo impacto que causam ao redor. Discos de acreção brilhantes, estrelas orbitando de forma estranha, ondas gravitacionais ondulando o espaço-tempo. Tudo isso são pistas indiretas de algo invisível, mas absurdamente real. Um exemplo é Sagitário A, o buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. O telescópio James Webb detectou erupções tão rápidas que só podem se originar muito perto dele. Mesmo invisível, ele molda violentamente o ambiente ao redor. Mas a confusão popular continua. Muitos ainda imaginam buracos negros como aspiradores cósmicos sugando tudo indiscriminadamente, só que a própria Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço esclarece: a uma distância suficiente, seus efeitos gravitacionais são iguais aos de qualquer outro objeto da mesma massa. Então, se eles não são vazios, nem portais, nem aspiradores, por que continuam sendo chamados de buracos? E o que realmente acontece quando algo se aproxima demais desse limite invisível? A grande verdade é simples e desconcertante. Buracos negros não são buracos, eles são objetos, estruturas físicas formadas por enormes quantidades de matéria concentradas em espaços minúsculos. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço define diretamente enormes concentrações de matéria compactadas em espaços muito pequenos. O que existe ali não é ausência, é excesso. Excesso de massa comprimida, excesso de densidade, excesso de gravidade.
gravidade, e essa gravidade é tão extrema que abaixo do horizonte de eventos nada escapa, nem mesmo a luz. O verdadeiro buraco é apenas um limite. O horizonte de eventos é uma fronteira teórica invisível, não é uma superfície sólida. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço explica, não é uma superfície como a Terra, mas um limite que contém toda a matéria do buraco negro. Qualquer coisa que cruze essa linha não consegue voltar. Não porque caiu em um vazio, mas porque escapar exigiria uma velocidade maior que a da luz, algo impossível. E aqui o loop principal se abre. Se nada pode voltar, então o que acontece depois? Apesar da fama, buracos negros não engolem o universo inteiro. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço afirma, de longe o suficiente, seus efeitos gravitacionais são iguais aos de outros objetos da mesma massa. Se o Sol fosse substituído por um buraco negro de mesma massa, os planetas continuariam orbitando normalmente. Ou seja, buracos negros não são monstros infinitos, eles têm limites. National Geographic reforça que a região de influência intensa é pequena comparada ao tamanho de uma galáxia. Então por que parecem tão apavorantes? Porque para quem observa de fora, tudo desaparece. O professor Cássio Barbosa explica. Tudo que é atraído fica preso e parece desaparecer, tal como num buraco. Por isso esse nome foi dado metaforicamente. Ou seja, o buraco negro é um buraco apenas na percepção humana, não na realidade física, e isso leva a outra confusão. Buracos negros não são buracos de minhoca. Buracos de minhoca seriam portais hipotéticos conectando diferentes pontos do universo, mas nunca foram comprovados. Buracos negros não são atalhos dimensionais, eles são objetos reais, escondendo um segredo absoluto. Aqui está o ponto onde a ciência encara o abismo. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço admite, há muito que não sabemos sobre como é a matéria dentro do horizonte de eventos. Tudo o que sabemos termina na fronteira. Depois dela, entramos em um território extremo, onde as leis da física começam a falhar. A CNN Brasil reforça que um astronauta poderia atravessar esse limite invisível sem perceber imediatamente, até ficar preso para sempre. E é isso que torna buracos negros tão fascinantes. Eles são reais, observáveis indiretamente, mas escondem um segredo inacessível. Eles não são vazios, eles são um universo comprimido ao limite. E se isso é verdade, então, por que o nome permaneceu? E o que essa metáfora revela sobre como tentamos entender algo tão extremo? No fim, a maior ironia dos buracos negros é simples. Eles carregam um nome que sugere ausência, quando representam o oposto absoluto. Buracos negros não são vazios, não são rasgos no espaço, como descreve a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. São concentrações enormes de matéria compactadas em volumes absurdamente pequenos. O buraco é apenas uma metáfora, um reflexo da nossa percepção. Tudo parece desaparecer, porque existe um limite invisível onde a gravidade vence tudo. Esse limite, o horizonte de eventos, marca o ponto de não retorno. Eles não são aspiradores cósmicos. De longe, sua gravidade é como a de qualquer objeto massivo. Eles não são portais para outros universos. Não há evidências de buracos de minhoca escondidos ali. E ainda assim, o interior de um buraco negro continua sendo uma das maiores fronteiras do conhecimento. Talvez no futuro, entender esses objetos seja o caminho para responder às perguntas mais profundas da física, porque se buracos negros não são buracos, mas sim um universo comprimido ao extremo, o que exatamente existe além desse limite invisível? E será que, ao estudá-los, estamos olhando para o ponto onde as leis do cosmos começam a falhar? E se a Terra tivesse uma irmã que virou um inferno? Vênus, a gêmea maligna, sofreu um efeito estufa fora de controle e talvez esteja mostrando o nosso futuro. Clique no vídeo que está aparecendo na janela e não esqueça de se inscrever para não perder nenhum dos próximos episódios de Meu Lugar no Universo.